Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para olhar para a poesia nessa minissérie de 3 episódios geminados sobre a tríade dos príncipes dos poetas brasileiros, de acordo com a tradição parnasiana que dominou a cultura brasileira durante a primeira metade do século XX. Foram vários os grupos que se montaram, academias de letras para tudo quanto é lado. A gente encontra com facilidade os registros dos certâmens poéticos. Tem uma história famosa de que quando o Euclides da Cunha estava em São José do Rio Preto supervisionando a construção de uma ponte, a Academia Rio-Pretense ia fazer um concurso poético e, sabendo que havia um escritor importante vindo da capital, pediu para que ele abrisse a competição de descrição de um estouro de boiada. O Euclides da Cunha leu um trecho dos sertões que ele estava escrevendo e todo mundo desistiu, porque identificou rapidamente a qualidade do que ele estava fazendo. Agora, essa história é interessante, por quê? Porque ela remete à ideia de que, mesmo nos rincões do Brasil, as pessoas tinham acesso a quais eram os critérios objetivos e técnicos para julgar a qualidade de um texto poético, de um texto literário. E é isso que eu estou querendo ver se a gente consegue reconhecer olhando para os 3 sonetos mais importantes de acordo com a crítica parnasiana da primeira metade do século XX brasileiro. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, dos poetas parnasianos, o mais odiado, o mais vituperado, o mais amado, o mais imitado, o mais ridicularizado, o mais proeminente, porque justamente, como diz o ditado popular, ninguém chuta cachorro morto. Então, se as pessoas falavam mal dele, era justamente porque ele ainda tinha o que oferecer. Foi, sem dúvida, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Uma anedota bastante comum, bastante frequente de se mencionar, que o nome dele já era um alexandrino perfeito, com direito à cesura na 6ª sílaba. E isso teria sido quase que uma predestinação à carreira poética. Verdade ou mentira, o fato é que ele, sim, foi uma figura de extrema proeminência. O primeiro livro dele, do final dos anos 1880, já causou impacto, e o poema Profissão de Fé, que abre esse livro, é uma verdadeira arte poética de como funciona o parnasianismo literário. Agora, uma das coisas importantes do parnasianismo do Olavo Bilac é que justamente ele soube de maneira mais precisa combinar o que vinha de formalismo parnasiano com alguns elementos que eram superficialmente valorizados pelos poetas românticos. E é nesse sentido que o poema Nel mezzo del camin é um dos mais famosos e provavelmente equivalente na tradição aos outros que já foram mencionados aqui, o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, e as Pombas, do Raimundo Correia. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa minha a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volvo a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. O que acontece aqui?
um soneto que constrói-se de maneira muito sólida, mas lançando mão de um recurso que a gente já mencionou aqui várias vezes, o enjambement, o cavalgamento, a extensão de uma frase de um verso para o outro. A frase começa no final de um verso e termina no final do verso seguinte. A tendência mais comum é de a gente procurar colocar a frase completa dentro de um único verso. Quando se usa esse recurso, o que a gente tem? A gente esgarça um pouco o tecido sonoro do poema e faz com que ele soe um pouco mais frouxo, apesar de ele estar rigidamente urdido. Desse ponto de vista, o poema desloca um pouco o elemento formal para o elemento do conteúdo. E então, o que acontece? A gente vai acompanhando a história de uma maneira um pouco mais precisa. Porque aqui vão se estabelecendo paralelos, inclusive com uma figura de linguagem que era usada com esse poema como o exemplo mais claro, o quiasmo, a apresentação de um elemento A, depois um B. Depois repete-se na sequência o elemento B e o A depois, como acontece com o quiasmo dos cromossomos. Falei bonito agora, né? Então, o quiasmo, chegasse, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. É uma coisa que estabelece um paralelo, é uma coisa que estabelece uma equivalência e que, se a gente prestar atenção, já organiza quem são as personagens desse texto. Porque vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. O eu é um homem, é um sujeito masculino, o tu é um sujeito feminino. Paramos de súbito na estrada da vida, ficamos muitos anos juntos. E o que acontece é que agora tu segues de novo e eu fico sozinho, com uma ponta de maldade aqui, dizendo que na partida tu não choras, o pranto não umedece os teus olhos e você não liga, não te comove a dor da despedida. Quem que sofre sou eu, o eu centrado, o homem falando de uma mulher ingrata. O parnasianismo, ele foi bastante popular por vários motivos. Já mencionei a ideia de que ele, partindo do pressuposto de que não é a questão sentimental, a expressão sentimental que deve dominar no poema, mas sim a construção, abre uma brecha para qualquer pessoa com boa instrução pode ter a compreensão daquilo que está escrito. Segundo elemento, que é dominada essa compreensão, aí a gente pode falar de maneira razoavelmente superficial, porque a forma está contemplada, então a gente pode até ser um pouco clichê. Termina aqui a ideia de que a gente reforça valores muito estabelecidos. O que esse poema está fazendo é claramente reforçando uma ideia de heteronormatividade, palavra que o Olavo Bilac não tinha na cabeça, mas que ele tinha entranhada, porque era aceita a ideia de que as relações sentimentais são necessariamente entre masculino e feminino, e uma ponta muito forte de misoginia, que é acreditar que a mulher traz tudo de negativo. Isso vem da tradição judaico-cristã muito forte. É Eva quem primeiro se submete à tentação e que leva Adão a pecar, e por isso leva toda a humanidade a sofrer por causa desse pecado original. Aqui não estamos falando de pecado, mas estamos falando de ingratidão. E a ingratidão vem de quem? Vem dela. Por quê? Longos anos nós tivemos juntos e eu tive a vista deslumbrada da luz que o teu olhar continha. O teu olhar que nem se volve mais para mim quando você está indo embora, esse teu olhar foi já de muito amor. E agora, quem que ultrapassou esse amor e que não tem mais fidelidade, não tem mais... E fidelidade, não estou falando aqui no sentido jurídico de casamento, porque a ideia tenta ultrapassar a
estrada da vida é que você não é mais fiel aos sentimentos. O eu que fala, o eu masculino, ele é fiel aos sentimentos. A mulher é mais volúvel, a mulher é mais independente no sentido mais negativo que essa palavra pode ter, porque ela não se conecta emocionalmente em profundidade no mesmo nível que o homem se conecta nesse poema. Nesse sentido, o poema é bastante romântico, porque ele reforça a vivência emocional como central dentro da experiência humana. Uma vivência emocional que, inclusive, se projeta para além da própria vida, porque a insinuação do título do poema, Nel mezzo del camin, que é o princípio da Divina Comédia, nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dirita via era smarrita. É a abertura que leva à grande jornada mística da alma pelo inferno, purgatório e paraíso, pelo destino humano. Quando Olav Bilac adota essa imagem como título do poema, ele traz claro para o leitor minimamente instruído da época a ideia de que a história que ele vai contar é semelhante a essa jornada mística da alma. E a jornada mística da alma aqui é qual? É a jornada da decepção amorosa, ou seja, o romantismo está aí latente, está aí dando uma piscadela por trás da grande estrutura formal que o poema parnasiano montou. O que a gente tem é uma combinação, e por isso o Olav Bilac foi tão querido e foi imediatamente assumido como o príncipe dos poetas brasileiros, porque ele sabe fazer essa dosagem muito bem equilibrada do sentimentalismo, que encanta superficialmente, mas que vem montado dentro de uma estrutura bastante rígida, bastante consciente. É uma estrutura que, justamente, como eu tinha chamado a atenção por causa dos enjambements, permite que a gente entreveja com mais facilidade o conteúdo, desde que a gente saiba ler com o ritmo correto. As rimas vão piscando de lá e de cá, dando mais pontuações em relação à estrutura, mas de novo deixando livre a compreensão do leitor. É um poema que, lido, a gente encanta, relido, a gente se reencanta e trelido, a gente fica embasbacado de o que o Olav Bilac conseguiu fazer. Claro que a gente também tem que entender todos os limites dessas ideologias que eu procurei chamar a atenção, mas independente disso, cada poema tem sempre a sua história, tem sempre uma raiz muito marcada dentro de sua própria época. O que a gente tem aqui é um grande poema que ajuda a justificar a eleição do Olav Bilac como príncipe dos poetas brasileiros.